Oi, turma, tudo bem? O assunto da aula de hoje, metabolismo de aminoácidos. Então, para a gente entender como funciona o metabolismo dos aminoácidos, a gente tem que lembrar algumas características importantes dos aminoácidos e também, obviamente, das proteínas. Então, uma coisa importante que deve ser lembrada é que as proteínas não têm como função mais importante o fornecimento de energia ou a reserva de energia. No entanto, alguns aminoácidos têm uma função muito importante, não necessariamente para a energia, na forma de ATP, por exemplo, mas para fornecer substratos que vão ser usados para a produção de glicose em alguns momentos ou em algumas situações. Então, acompanhando essa figura, né, a gente deve lembrar sempre que a gente tem as proteínas da dieta, né? Essas proteínas da dieta elas vão ser quebradas no processo digestivo. Aminoácidos ou pequenos peptídeos, né, com 2, 3 aminoácidos vão ser liberados nesse processo e vão ser absorvidos, né, distribuídos pelos tecidos. Os aminoácidos, então, quando chegam nas células, eles podem seguir dois caminhos. Um caminho que é muito importante, que nunca deve ser esquecido, é a produção das proteínas celulares. Por outro lado, a gente também pode ter, em alguns momentos, a degradação de proteínas celulares e a liberação de aminoácidos para a célula. Tá? Então, as fontes de aminoácidos que ficam dentro da célula, que a gente chama de pool de aminoácidos intracelular, pode vir dos aminoácidos da dieta ou então dos aminoácidos provenientes da degradação das proteínas celulares. Quando eles são degradados, a primeira coisa que deve acontecer é uma separação do grupo amino do resto do aminoácido. Lembrando que a estrutura geral do aminoácido é um carbono alfa ligado com um hidrogênio, com um grupo carboxila, um grupo amino e a cadeia lateral. Então a gente vai retirar esse grupo amino. Tá? A gente já vai ver quais são as reações responsáveis por isso, mas é importante que nesse primeiro momento então vocês saibam que a gente vai remover esse grupo amino. Como está aqui nessa figura, esse grupo amino ele é convertido em amônia. Essa amônia é extremamente tóxica para alguns tecidos, principalmente o cérebro. Então a gente tem que fazer um controle dos níveis de amônia. Como que o nosso corpo regula isso? Basicamente ele vai, a partir da amônia, produzir ureia. Tá? A ureia também é um composto tóxico, só que é menos tóxico, bem menos tóxico do que a amônia. Então a gente, com um gasto energético, vai pegar essa amônia, converter em ureia, gastando energia na forma de ATP. Tá? Já vamos ver também em que via metabólica acontece isso. O nome dessa via é ciclo da ureia. Para o outro lado, se a gente tem então a separação dessa estrutura do aminoácido, a gente vai ter o que a gente chama de esqueleto de carbono ou alfa-cetoácido, que é o aminoácido sem o grupo amino. Esse alfa-cetoácido ele pode seguir dois caminhos diferentes. Tá? Ele pode ser inicialmente, e aí vai depender muito da cadeia lateral do aminoácido, se ele vai ter a estrutura para isso, tá? Então esse aminoácido pode ser desviado para a gliconeogênese e fazer glicose, a partir então desses carbonos desse alfa-cetoácido, e a outra opção é entrar no ciclo de Krebs ou então ser usado para fazer corpos cetônicos, né? No processo chamado cetogênese. Então, esse é o panorama geral da degradação de aminoácidos. Como foi comentado agora, a gente tem então o ciclo da ureia, que é aquele ciclo que vai receber os nitrogênios do grupo amina dos aminoácidos que são metabolizados, certo? Então, esse nitrogênio vai entrar no ciclo da ureia de duas formas, tá? Uma das formas é na forma de amônia e a outra é na forma de aspartato. Então, como vocês podem ver na figura, as proteínas então são quebradas, liberam aminoácidos. Esses aminoácidos vão sofrer inicialmente essa primeira reação, tá? Que é uma reação de transaminação. Então isso vai liberar o alfa-cetoácido, que daqui a pouco a gente vai ver quais são os possíveis destinos desses alfa-cetoácidos, liberando um glutamato e também essa amônia livre ou então aspartato. Tá? E essa amônia ou o aspartato são as duas formas como esses nitrogênios
vindo dos aminoácidos vão entrar no ciclo da ureia. Então, inicialmente, como é que funciona? Tá? A degradação de aminoácidos ela pode acontecer de duas formas. A primeira forma é essa, onde a gente tem a formação de amônia. O aminoácido está ali com o grupo amino marcado em vermelho. Esse grupo amino vai ser transferido do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato e liberando o alfa-cetoácido. É isso na reação de cima. Esse alfa-cetoácido, então, vai para o seu destino. O glutamato, que foi formado nessa primeira reação, vai sofrer, então, a ação de uma segunda enzima, chamada glutamato desidrogenase, que vai fazer a remoção desse grupo amino, devolvendo o alfa-cetoglutarato, que volta lá para a primeira reação, e liberando esse grupo amino, então, do aminoácido. Tá? Então, essa é a primeira opção que a gente tem, e essa é uma das formas de entrar no ciclo da ureia. A segunda opção é, então, com uma reação um pouquinho diferente. A primeira reação é igual, né? Então, que a gente tem, da mesma forma, a transferência do grupo amino do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, e o alfa-cetoácido que segue o seu caminho. A segunda reação, no entanto, é diferente. Tá? Então, esse glutamato, em vez de simplesmente liberar o grupo amino, ele vai transferir o grupo amino para um oxalacetato, formando o aspartato, mas da mesma forma como da outra reação, devolvendo o alfa-cetoglutarato para a primeira reação. Então, comparando essas duas formas de degradação de aminoácido, a primeira etapa é igual, que a gente vai ter uma transaminação. Tá? Então, são enzimas bastante comuns em alguns tecidos, principalmente no fígado. Então, essas enzimas elas vão transferir grupos amina do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato e liberando o alfa-cetoácido. A diferença está na segunda parte da reação. Na primeira, o glutamato vai ser desaminado, formando de novo o alfa-cetoglutarato e liberando amina, na forma de amônia. E na segunda reação, então, esse glutamato vai transferir o grupo amino para o oxalacetato, formando o aspartato. E, da mesma forma, daí liberando o alfa-cetoglutarato. Então, a partir dessas duas reações, a gente vai ter degradação de aminoácidos, liberando os alfa-cetoácidos e formando amônia e aspartato. Então, a próxima via é o ciclo da ureia. Então, essa via metabólica tem início com a formação de carbamilfosfato a partir da amônia, está marcada lá em cima. Tá? Então, aqui, para facilitar a compreensão, a gente tem o primeiro nitrogênio que vem lá da amônia marcado ali em vermelho. Esse carbamilfosfato vai condensar com uma ornitina, formando citrulina. Isso tudo acontece dentro da mitocôndria, da matriz mitocondrial. Essa citrulina agora vai sair da mitocôndria e vai até o citoplasma. No citoplasma, ela é a fração de uma outra enzima, chamada argininosuccinato sintetase, onde ela vai incorporar, então, o aspartato. Lembrem que o aspartato é o segundo nitrogênio que está vindo da degradação de aminoácidos e vai entrar agora no ciclo para a formação de ureia. Essa reação, então, de citrulina mais aspartato vai formar argininosuccinato e, como vocês podem ver, já tem ali agora os dois nitrogênios, né? O nitrogênio vermelho vindo da amônia e o nitrogênio azul vindo do aspartato. Próxima reação, argininosuccinato vai liberar fumarato e arginina. E na próxima e última reação, a arginina vai então liberar ornitina e ureia. Então ali em cima a gente tem a ureia. E essa ornitina, que é liberada dessa reação, entra na mitocôndria e começa tudo de novo. Vai então reagir novamente com carbamilfosfato, formando citrulina e dando sequência no ciclo da ureia. Essa figura mostra o que a gente chama de bicicleta de Krebs, porque o mesmo Krebs que descobriu o ciclo que leva o nome dele foi também o que descreveu o ciclo da ureia. Tá? E o que essa figura traz? A informação de que a gente tem intermediários em comum e de que esses dois ciclos se comunicam. Tá? Então, por exemplo, o fumarato, que é liberado do ciclo da ureia, pode ser utilizado no próprio ciclo de Krebs. Até aqui a gente viu o que acontece com os nitrogênios do aminoácido que foi designado, então, para vias energéticas.
Tá? Então, revisando, um nitrogênio vai ser liberado na forma de amônio, outro nitrogênio na forma de aspartato, e esses dois nitrogênios entram no ciclo da ureia para formar ureia, porque o objetivo é diminuir a quantidade de amônia, que é uma substância tóxica para o nosso corpo. Então, agora falando sobre os destinos, os possíveis destinos dos esqueletos de carbono ou então dos alfa-cetoácidos que a gente tem. Então, vocês podem ver por essa figura que a gente tem aminoácidos que estão numa caixinha azul ou numa caixinha vermelha. Os aminoácidos que estão na caixinha azul são o que a gente chama de aminoácidos cetogênicos, ou seja, são aqueles cujas cadeias laterais são designadas para a produção de corpos cetônicos. E os que estão na caixinha vermelha são os aminoácidos glicogênicos, são aqueles cujas cadeias laterais podem ser utilizadas na produção de glicose. Se as cadeias laterais dos aminoácidos, ao serem metabolizadas, formam acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, eles vão ser utilizados para a produção de corpos cetônicos. Por outro lado, se eles pegarem alguns intermediários do ciclo de Krebs, ou então piruvato, além do oxaloacetato, eles vão ser designados para a produção de glicose na gliconeogênese, assunto de outra aula. Uma outra coisa importante também de entender é como funciona o transporte de nitrogênios de tecidos extrahepáticos até o fígado. Então, de uma forma geral, é importante a gente lembrar que a maior parte dos aminoácidos é degradada no fígado. Tanto que nessa figura, como vocês podem ver, o retângulo simboliza o fígado, tá? E esse fígado recebe, então, os aminoácidos da dieta, na sua maioria, e também pode receber aminoácidos da degradação de proteínas. No entanto, alguns aminoácidos são mais degradados em outros tecidos, principalmente músculos e rins. Então, nessa figura aqui, a gente tem, por exemplo, os aminoácidos vindos do músculo e vindo de outros tecidos, vindos do músculo número 2 e de outros tecidos no número 3. Então, inicialmente no músculo, o que acontece? Como a gente viu, vai acontecer então a transaminação e a formação do glutamato. Esse glutamato, ele vai agora doar o seu nitrogênio para o piruvato, formando alanina. Tá? Então, a alanina, na verdade, é um piruvato com um grupo amino. E, de novo, formando alfa-cetoglutarato, que vai ser reutilizado no próprio tecido. A alanina vai ser, então, liberada no sangue e transportada até o fígado. Tá? Então, essa é a forma de transportar nitrogênio no músculo. Ele vai ligar o nitrogênio num piruvato, formando alanina, e essa alanina é transportada. Também no músculo, mas em outros tecidos, existe uma segunda opção de fazer esse transporte de nitrogênio, não na forma de alanina, mas na forma de glutamina. Tá? Então, como é que funciona? Mesma reação inicial, transaminação, formação de glutamato. Esse glutamato pode receber uma amônia, formando então glutamina. Então, da mesma forma como o piruvato, ao receber uma amina, se torna alanina, o glutamato, ao receber uma amina, se torna glutamina. E essa glutamina também é transportada pelo sangue até o fígado. Então, essas são as duas opções que a gente tem de transporte de nitrogênio de tecidos periféricos, principalmente o músculo, né, para o fígado. Então, resumindo a nossa aula sobre metabolismo de aminoácidos, os aminoácidos que a gente ingere podem ser utilizados principalmente pelo fígado para a produção de proteínas celulares, para outras funções. Os aminoácidos são muito importantes para produzir algumas outras moléculas no nosso corpo, por exemplo, neurotransmissores, várias outras moléculas nitrogenadas, tá? São produzidas a partir deles. No entanto, então, aqueles aminoácidos que são designados para vias de obtenção de energia, ou então da gliconeogênese, né, vão sofrer a transaminação. A continuação dessa aula, então, é a gliconeogênese. Tá? A gliconeogênese, então, é uma via onde a gente vai ter a produção de glicose a partir de alguns compostos não glicídicos, principalmente aminoácidos. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Aqui, então. Esse glutamato pode receber glutamato, gente, sério.